Bem, a palavra dessa noite, vivendo o verdadeiro Evangelho, é uma palavra que nasceu da necessidade disso que eu acabei de falar. A gente sente que a igreja precisa recobrar a identidade. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem que mirar para frente. Em alguns aspectos, ela precisa mirar para trás. Para trás onde? Na sua origem. Voltar à sua originalidade. Porque é isso que a Bíblia nos promete, é a restauração de vida. Restauração de vida, restaurar não é renovar, não é reconstruir, não, restaurar é devolver a originalidade. Então a igreja precisa de uma restauração. Aí, para entender a igreja que precisamos voltar a ser, e não seguir a ser, mas voltar a ser, com seus valores, com os seus tesouros comportamentais, aquilo, um dia, foi apontado pelo rei, e rei está em moda, né? Desde ontem que rei está no auge aí. Foi apontado pelo rei Salomão, um dia seria o Evangelho. Aí Salomão fala lá em Provérbios, capítulo 12, versículo de 11 a 15. Ele fala a respeito da igreja, sem conhecer a igreja. Ele fala a respeito do Evangelho, sem que existisse o Evangelho. Mas ele aponta como uma predição messiânica, como uma pregação messiânica. Ele aponta para uma igreja futura, ou para um evangelho futuro, e ele diz o seguinte: o que lavra a sua terra se fartará de pão. Ele aponta para uma instituição espiritual, um instituto espiritual, que produziria pão espiritual, alimento. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Mas o que segue os ociosos é falta de juízo. Ou seja, é de bom alvitre, é um juízo que nós ministramos, somos nós mesmos, caminharmos em direção ao Evangelho. Porque ele produz alimento, ele produz pão. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O Evangelho produz fruto. Ele frutifica. Amados, como é importante isso, a frutificação do Evangelho. Ele gera frutos na nossa vida. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Ele produz cura. Ele produz cura nos próprios lábios, no coração. Cada um se fartará do fruto da sua boca. Nós os retroalimentaremos do fruto do que falamos. Nós seremos produto daquilo que falamos. E da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. Nós seremos recompensados pelo que falamos, pelo que proclamamos através do Evangelho. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Ele produz sabedoria. Produz pão, produz fruto, produz cura, produz recompensa e produz sabedoria. Viver o verdadeiro Evangelho não é viver somente o que a Bíblia dita, ensina, mas é colocar em prática isso. Então não existe evangelho sem prática. Não existe evangelho teórico. A Bíblia não é um compêndio filosófico. Ela só se torna verdade ao ser praticada, ao ser experimentada. É como a verdade científica. A verdade científica só se torna uma lei quando pode ser experimentado.
Uma vez eu falei isso que mostrei para vocês, dei um exemplo até. O que é isso aqui? Eu fiz assim, ó, e soltei. O que é isso? É a lei da gravidade. É uma lei? É uma lei. Qualquer lugar que você soltar alguma coisa, ele vai cair no chão. É uma lei, pode ser experimentado, pode ser provado. E por que a teoria espontânea, da geração espontânea, não é uma lei? Porque nunca pôde ser provada e nunca vai ser provada. Então, é uma teoria da geração espontânea. Então, o que a gente vai entendendo, que o Evangelho é uma lei, é a lei de Cristo. Por quê? Ela pode ser experimentada. Evangelho, para ser evangelho, precisa ser experimentado. Eu conheci um homem, no dia que eu falei sobre isso, a filha dele estava presente, que ele tinha 50 salmos de cor. 50 salmos na cabeça. Um presbítero da igreja presbiteriana, muito amigo meu, fazendeiro. E um dia eu entrei no carro dele para a gente ir juntos à fazenda. Eu trabalhava no Banco do Brasil na época, na área rural, e fui com ele para a fazenda. E eu falei assim: senhor Anísio, por favor. Eu peguei a Bíblia dele, estava dentro do carro dele, abri no Salmo 119. Eu falei assim: eu quero desmistificar algo. O senhor sabe 50 salmos de cor? E o 119? Ele falou: vai acompanhando aí. Aí eu falei: essa eu quero ver. Fui acompanhando. Queridos, para surpresa de alguns de vocês, e para espanto também, ele recitou o Salmo 119 todinho, e eu acompanhando. De vez em quando eu precisava lembrá-lo o começo de um versículo, mas aí ele pegava o embalo. Você já viu o tamanho do Salmo 119? Como é que uma pessoa pode guardar na cabeça um salmo daquele todinho? É quando ele guarda no coração. Porque o que te leva a gente para o céu não é o conhecimento do Evangelho, e sim o Evangelho do conhecimento. É aquilo que nós vivemos e praticamos que nos leva ao verdadeiro Evangelho. Não é um livro de ensino teórico, é um livro de ensino prático. Tiago 1, 22 e 23 fala assim: e sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você é apenas um ouvinte da palavra, você está se enganando, porque o Evangelho não se reduz a isso, ao conhecimento. O Evangelho, na realidade, é o experimento. Precisamos experimentá-lo. Entenda que o sobrenatural só tem compromisso com quem se compromete com o natural de Deus. Falei isso hoje de manhã, depois da palavra do pastor Lucas. Porque o natural de Deus, o Evangelho está repleto do natural de Deus, porque ele é ensino e prática para a vida natural, para as coisas simples. A Bíblia nos ensina a respeito de administração financeira, nos ensina a respeito de condução do próprio lar, de educação dos filhos, de comportamento marital, de comportamento da esposa, de comportamento profissional. A Bíblia nos ensina sobre tudo, sobre vida natural, dia a dia, arroz com feijão, café com leite. É isso, a Bíblia não é o livro de prática do domingo, é o livro de prática de segunda a sábado, é do dia a dia, é isso. Jesus era um pregador de meio de rua, e não de dentro do templo ou de igreja, um pregador de esquina, tinha cheiro de gente, não tinha cheiro de livro. Tem muitos pastores que têm cheiro de livro, tem um vasto conhecimento. Você entra na internet, você vai lá ouvir o cara falar: que é isso? O cara é uma sumidade. Mas o Evangelho ainda não é isso. O Evangelho é cheiro de gente. O Evangelho é para ser vivido, é na rua, nas esquinas, no dia a dia.
Evangelho é para conserto de vida. Não é um compêndio de sabedoria milenar que você precisa meditar apenas sobre ele. Não, a meditação do Evangelho é meditação com prática. Se você não praticá-lo, ele não será Evangelho. Eu quero dar aqui alguns passos, 6 passos, para nós entendermos esse Evangelho, como caminhar em direção a esse Evangelho. Por favor, me acompanhe. Tem uma frase de Sócrates, gravada no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, que é assim: conheça-te a ti mesmo. É mais ou menos isso, porque ela é incompleta. Eu diria, se aprofunde em conhecer-te mais. Alguma coisa nesse sentido. Ou seja, o primeiro passo para você conhecer o Evangelho de Cristo é você se conhecer. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque não tem ninguém na face da terra que te conheça mais do que você mesmo e Deus. Deus te conhece ainda mais do que você se conhece, porque Deus te conhece naquilo que você nem ainda pensou em fazer ou praticar, e Ele já te conhece, já sabe das suas reações. Mas suas limitações de base, que são suas maiores fraquezas, têm que ser conhecidas. Você conhece as suas fraquezas? Você conhece as suas fraquezas? Eu tive uma escola dentro da área de libertação. No meu ministério, eu aprofundei muito a libertação. Quem me conhece há muitos anos sabe disso. Tinha cultos em que a gente chegava para ministrar culto, e ia ministrar sobre as pessoas, e achava aí 10, 15 endemoniados dentro de uma igreja. O que eu observei ao longo da minha vida ministerial nesse sentido? É que quando a gente colocava a mão e aparecia um demônio, a gente falava: está amarrado em nome de Jesus, perca as forças. O que você está fazendo aí dentro? Eu não perguntava porque eu estava curioso para saber o que Satanás estava fazendo. Não. Eu perguntava para saber em que ele estava atuando. Por quê? Porque na resposta do diabo, eu sabia qual era a fraqueza da pessoa. Porque a fortaleza do diabo é a tua fraqueza. É a tua fraqueza. Um dia eu ouvi de um bancário, de um amigo, no comecinho da minha carreira, ele falando assim: rapaz, é um negócio incrível, mas só aparece para mim essas oportunidades de fraudar. E eu falei para ele assim: cuidado, é porque você tem facilidade de ser fraudado. Só aparece para o mentiroso a oportunidade de ele mentir. Só aparece para o adúltero a oportunidade de ele adulterar. Só aparece para o prostituto a oportunidade de ele prostituir. Só aparece a tua fraqueza para que você faça. Porque Satanás, ele é presente, ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele é presente. Seus demônios estão soltos, observando a vida de cada um. E ele não é tolo, ele não é bobo, ele sabe qual é a tua fraqueza. Você precisa se conhecer, para você se proteger. Porque quando a palavra de Deus fala para nós evitarmos a aparência do mal, é quando você anda muito próximo àquilo que é a sua fraqueza. O Salmo 1 fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. O que o salmista quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: que aquele que anda se detém, aquele que se detém se assenta, aquele que se assenta comunga, partilha. Então cuidado com quem você anda, cuidado onde você se detém, cuidado onde você se assenta, cuidado com as observações ditas e ouvidas, cuidado. Conheça-te a ti mesmo.
É importante que você conheça suas fraquezas. É importante que você conheça seus talentos e aptidões. É importante, a aptidão é a capacidade natural adquirida de fazer alguma coisa. Talento é a vocação ou o dom vindo de Deus para a sua vida. Conheça quais são os seus talentos e as suas aptidões. Aquilo que você tem facilidade de desenvolver. Porque tem gente que tem mais facilidade em umas áreas que outras. Isso são talentos ou aptidões que Deus lhes dá. Conheça o seu maior potencial, aquilo que vai distinguir você das outras pessoas. Tem gente que tem um talento sobrenatural para alguma coisa. É algo assim, algo admirável. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Gideão. Gideão conhecia suas fraquezas. Está lá em Juízes 6,14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, homem valente. E o que Gideão responde? E ele lhes disse: ah, Senhor meu, como me livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e o menor da casa de meu pai sou eu. Tadinho de mim, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, né? Esse tipo de gente conhece sua fraqueza, mas é só isso que ele conhece. Davi era diferente, Davi conhecia sua fraqueza também. Davi no Salmo 40:17 fala: mas eu sou pobre, necessitado, contudo Senhor cuida de mim, Tu és o meu auxílio e meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus, porque vem logo Deus, me ajuda naquilo que eu sou fraco. Mas Davi também conhecia seus talentos e suas aptidões. 1 Samuel 17:33-36 fala assim: porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não pode ir não pelejar, você é moço, ele já é homem de guerra, desde a sua mocidade ele luta. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão, um urso, tomava a ovelha do rebanho, eu saía após ele e feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão de a barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, e assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Ele conhecia o potencial dele. Só faltou ele dizer para Saul assim: Saul, na pedrada eu sou mais eu. Na pedrada, fica tranquilo que eu tenho o tiro certo. Negócio, eu com a tiradeira na mão, com o estilingue na mão. Pode crer, pode acreditar nisso. Ele conhecia o seu potencial. O ápice de Davi foi não querer a armadura de Saul. Primeiro que não cabia nele. Mas ele não queria vencer o inimigo com as armas de outros, porque ele se conhecia. E você se conhece? Você se conhece? Ah, eu conheço, tadinho de mim, pastor. Peraí, que história é essa? Você conhece sua limitação. Mas e o seu potencial? Você se conhece? Você tem desenvolvido esse potencial? Por quê? Porque esse potencial é desenvolvido pelo Evangelho. O Evangelho te potencializa, o Evangelho te cobre, o Evangelho te dá pão, o Evangelho te dá cura, o Evangelho livra você das mãos do inimigo, o Evangelho te dá sabedoria, o Evangelho te prepara. O que você precisa é do Evangelho para se conhecer. É o Evangelho quem te revela para o mundo espiritual. Segundo passo: que o bem prevaleça sobre o mal sempre. Que você entenda que o caminho do Evangelho é o caminho do bem. Não importa a quem. Romanos 7,19 fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Olha Paulo reconhecendo que a maldade estava dentro dele. Um homem que escreveu quase metade do Novo Testamento, mas se sentia um homem
mal. Precisava da bondade do Evangelho, da bondade de Cristo sobre a vida dele. Nós somos assim. Mas nós precisamos consertar muita coisa na nossa vida. Nós precisamos renegar a maldade. A maldade, ela nos compromete. Gálatas 5, 16 a 18 fala: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, e não tereis maldade. Porque a carne cobiça contra o espírito, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque o espírito, a obra do espírito, é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então o Evangelho, ele vai evidenciar a bondade na nossa vida. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos retirar da nossa vida o desejo de vingança, o ressentimento. Nós temos que tirar da nossa vida aquelas margaças que nós carregamos vida fora. Nos fazem mal. Nós estamos carregando dentro da gente a nossa própria condenação. Tem uma tribo que foi visitada por missionários, os Salvis. Eles tinham aquele livro Totem da Paz, fala sobre essa tribo. Eles eram canibais há alguns séculos atrás. Mas o Evangelho alcançou essa tribo. E sabe o que eles faziam? Alguém que matava alguém da tribo e eles achavam, era julgado e diziam: você é o culpado por ter matado fulano, ciclano, beltrano. Aquele morto era amarrado pela cintura, e uma corda de 2 metros era amarrada na cintura de quem o matou. Ele tinha que carregar o defunto até a deterioração do corpo, até a corda passar pela cintura do corpo. Então vocês imaginam a pessoa ir tomar banho com um defunto ali atrás. No primeiro dia vai, no segundo, no terceiro, no quarto, vai por um mês, o cara tem que dormir do lado daquele defunto, tomar banho do lado do defunto, se alimentar do lado do defunto. E ele não podia cortar a corda, não. A gente acha que coisa terrível. Tem muita gente que está andando com o defunto amarrado. Tem muita gente andando com o mal amarrado em você, carregando maldade dentro de si, maldade putrefando dentro da pessoa, e a pessoa ainda guardando mágoa. Tem gente que guarda mágoa 20 anos, 30 anos, está se matando, está carregando um veneno descoberto, vidro aberto dentro dele. Evangelho é para tirar esse veneno de dentro da gente. O Evangelho te purifica, te limpa. O Evangelho limpa o seu passado, porque gera dentro de você algo chamado perdão de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. É esse Evangelho que nós precisamos. Não é o Evangelho ritual, não é o Evangelho que te leva para a igreja, não é o Evangelho que te faz andar certinho. Não, é o Evangelho que te purifica por dentro. É o Evangelho que gera na tua vida as boas novas da salvação. É esse Evangelho. Se você é guiado pelo Espírito, isso acontece, porque o Espírito Santo sempre vence. E para que o bem te alcance, existem 5 princípios. O princípio da reciprocidade. Porque se você faz o bem, portanto, Mateus 7,12, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazendo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, a bondade gera reciprocidade. Gera reciprocidade. Quantas vezes você entra num mercado, num lugar, e uma pessoa passa por você, e você dá um sorriso, e a pessoa sorri, quem está do teu lado fala: você conhece? Não. Por que você sorriu para ele ou para ela? Por sorrir. Mas por que ela sorriu para você? Porque eu sorri para ela.
Quando você sorri para alguém, a pessoa devolve o sorriso. Porque a bondade tem reciprocidade. Quer ser respeitado por pessoas às quais você quer ensinar alguma coisa? Sorria para elas. Se você quer o bem, faça o bem. O islamismo ensina a não fazer ao próximo aquilo que não quer que você faça para você. O cristianismo, o evangelho, ensina a você a fazer. Porque o cristianismo não é da omissão, ele é da ação, da atitude. Segundo princípio, da semeadura. O primeiro é reciprocidade, o segundo, semeadura. Você planta o bem. O bem se torna uma semente. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Semear o bem. Terceiro princípio do bem é o princípio da recompensa. Efésios 6:8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Cada um vai receber o bem que fizer. É a recompensa. É promessa de Deus você ser recompensado simplesmente por fazer o bem. Então percebam, reciprocidade, semeadura, recompensa. Quarto, é o princípio do pecado da omissão. Como é que é isso, pastor? Tiago 4,17. O que pode fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Se você pode fazer o bem e se nega a fazer, você estará pecando pela omissão de não fazer o bem. Tem gente que acorda de manhã e pensa assim: hoje eu vou prejudicar a vida de quem? Já viu aquelas pessoas que trabalham nesses órgãos? E se tiver alguém que trabalha nesses órgãos, me perdoe, mas INSS, aquela pessoa que fala assim: o próximo. Uma vez uma pessoa dessa, eu precisei de um serviço desse, aproximei, próximo. Aí eu sentei e falei assim: ó, a partir de agora a senhora é obrigada a me amar, para quebrar o gelo. Como é que é? A partir de agora a senhora é obrigada a me amar. Mas por quê? Eu sou o próximo. A Bíblia fala para a gente amar o próximo. Tá, sem gracinha, me dá o seu documento. Essa aí não é para fazer o bem. Quinto princípio, o princípio da soberania. Romanos 12:21. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Resista ao mal. Resista a fazer o mal. Pague o mal com o bem. São princípios do Evangelho, queridos. Terceiro passo: sonhe mais e frustre-se menos. A gente não paga imposto ainda sobre sonho. Sonhar, não paga imposto. Sonhar, vai deitar um pouquinho antes do horário que você costuma dormir, deita um pouquinho, vira para o lado, ora, conversa com Deus e sonhe os sonhos de Deus. Já fez isso? Criança faz muito isso, né? Criança faz muito isso. O Josué mesmo falou para mim esses dias, eu falei para vocês, falou para mim: vô, só tem duas pessoas mais fortes que o Homem-Aranha. E eu interessei no assunto de último momento, né? Falei: rapaz, quem são? O senhor e o papai. Falei: opa, o que é isso? Que responsabilidade, né? Viu, Lucas? Nós dois, é nós na fita, Lucas. Eu e Lucas somos mais fortes que o Homem-Aranha.
Aí eu fico imaginando esse mundo paralelo que a criança cria. Não sei se vocês viram na coroação do rei lá, quando a família todinha foi lá para a sacada, né? A família real todinha. Vocês viram o neto do rei, filho do filho mais velho dele? Todo mundo parado ali, ele tocando teclado. Num teclado que não existia. Ele deve estar tendo aula de música, alguma coisa. Então ele estava com um mundo paralelo. O rei ali preocupado em dar a mão, né? A rainha preocupada em fazer o estilo inglês, né? Da mão, né? Todo mundo ali, aquele negócio, aquela pompa toda, e ele que toca teclado invisível, né? Um mundo paralelo. A criança sonha. Nós precisamos voltar a sonhar. Voltar a sonhar. Tem muita gente que está tão entristecida, tão depressiva, que não consegue mais sonhar. Sabe? Mantenha seus sonhos acesos. Os sonhos são de suma importância. A falta de sonho, ouve o que eu vou falar para você. Ouve o que eu vou falar para você. O que a gente diz aqui não é somente opinião nossa, não. A gente lê muito para poder entender a cabeça dessa geração, entender o que está acontecendo. E percebam só, a falta de sonho causa falta de perspectiva, causa sentimento de rejeição, decepção, tristeza incontida, esgotamento, cansaço mental e ativa as frustrações. Tudo isso falta de sonho. O sonho me diz que vale a pena lutar. Quanto maior o sonho, maior o potencial desprendido para realizá-lo. Eu ouvi de um pregador, que eu vou falar para você aqui agora, uma vez, e eu trouxe para dentro essa palavra. O mundo do cego é delimitado pela ponta do seu cajado. Um cego que vem se guiando, a ponta do cajado é o máximo onde ele pode ir. Ele consegue ir, é a ponta do cajado. Um mundo do ignorante é delimitado pelo seu parco conhecimento, porque ele é ignorante, ele acha que ele sabe tudo, e a sua ignorância o prende à própria ignorância. Mas o mundo do sonhador não tem limite, é um mundo ilimitado. Prefira sonhar, pois você dará matéria-prima para Deus agir na tua vida. O sonho do homem é matéria-prima para Deus. Dê para Deus matéria-prima para a sua vida. Sonhe, não economize, sonhe. Amém, queridos? Quantos estão dispostos a sonhar? Aplauda o Senhor Jesus pela tua vida, pelo teu sonho. Enquanto você aplaude, se imagine sonhando. Sonhe. Não se economize, sonhe. Gênesis 41, 51 a 52, fala assim: chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer do meu trabalho e da casa do meu pai. José deu o nome do primeiro filho dele de Manassés, que é o esquecimento do passado. Não é só esquecimento do passado, é o que eu estou falando para vocês. Não carreguem bagagens emocionais desnecessárias vida fora. José fez isso. Manassés, ou seja, eu me desvencilhei do meu passado, já perdoei meus irmãos, perdoei meu pai, perdoei o mal que tentaram me fazer, porque Deus fez desse mal um bem. Se desfaça daquilo que é mal na sua vida, faça como José. Manassés, fica para trás. É lembrança passada, é lembrança pesada, é lembrança ruim. O que eu quero são bons sonhos, o que eu quero é um bom futuro. O segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra das minhas aflições. Efraim é o sucesso do futuro. Então que o sucesso do futuro, que os sonhos do futuro possam te ajudar a pagar as margaças do passado. Esquece coisas ruins e tem convicção do futuro de coisas boas. Não dá para ter as duas coisas. Se você ocupa a tua alma
com os maus sentimentos, com as más recordações, com as faltas de perdão, com os ressentimentos, você não terá espaço para sonhos. O teu HD vai estar todo tomado com o teu passado. José do Egito nunca desistiu e nunca foi paralisado, porque nunca deixou de sonhar. Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, abençoou com a mão trocada. E José quis consertar a mão do pai, e o pai falou: não, o futuro servirá, o passado servirá ao futuro. Manassés servirá a Efraim. O passado estará sujeito ao futuro, e não o futuro ao passado. Ou seja, a história de Israel não será marcada pelos erros de Israel, mas pela expectativa de Deus com Israel. Isso é evangelho, queridos. Isso é evangelho, porque o fruto que Israel nos deu chama-se Yeshua HaMashiach. Nós carregamos um judeu dentro da gente. Você tem um judeu dentro do teu peito, um filho de Jacó, um filho de Isaac, um filho de Abraão. Provérbios 11, 24 e 25 fala assim: ao que distribui mais se lhe acrescenta, ao que retém mais do que é justo se perde. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Quem espalha se lhe acrescenta, evangelho. Quem espalha o evangelho se lhe acrescenta. Quem retém se perde. Para e pensa no que eu vou falar para você. Olhe para mim, por favor. Pensa no que eu vou falar para você. Quantos anos de cristão você tem? Quanto tempo de crente você tem? Agora me diga, é difícil viver um evangelho que alcance outras pessoas? Não é, basta testemunhar, tá bom. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Quantas pessoas hoje estão aos pés do Senhor, graças ao teu testemunho, graças à tua interferência, graças ao teu amor para com essa pessoa? Porque tem gente que passa uma vida toda dentro de uma igreja e não tem a iniciativa de expandir esse evangelho, espalhar o evangelho. Quem espalha o evangelho se lhe acrescenta, diz o texto. Quem retém, perde o evangelho dentro dele mesmo. A alma generosa prospera. Numa terra seca, tudo que é generoso é regado por Deus. Imagina só, uma terra seca, tudo seco, mas a sua plantação é regada por Deus. A sua vida ganha a água do Espírito. Salmo 41, de 1 a 3 fala: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau. 3 versículos somente, hein? O Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, não entregarás à vontade dos seus inimigos, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, o restaurará na sua cama de doença. 3 versículos, 8 promessas. 3 versículos, 8 promessas. 8, será feliz, a primeira. O Senhor o livrará no dia mau, a segunda promessa. O Senhor o livrará sempre, a terceira promessa. Será conservado em vida, quarta promessa. Será abençoado na terra, quinta promessa. O desejo dos seus inimigos contra ele não vai prevalecer, sexta promessa. Será sustentado no leito de enfermidade, sétima promessa. Deus vai livrá-lo da cama da doença. 8 promessas, queridos. 8 promessas em 3 versículos. É para Jesus, faça com força.
Quem não quer viver um evangelho como esse? Quem não quer viver um evangelho como esse? Lucas 6,38 fala: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Eu falei sobre isso aqui, nesses dias, né? Eu falei do tempo que a gente ia comprar, me dá 1 quilo de arroz. Aí chegava no armazém lá, ele pegava um saquinho, abria, aí ele tinha uma cunha na mão, não esqueci o nome daquele negócio. Aí ele pegava o arroz assim, colocava o saquinho na balança, geralmente a balança era viciada, na minha época era. Aí colocava o arroz, aí de repente passava um pouquinho de 1 quilo, aqueles mais suvina, mais pão duro, ia lá e devolvia o arroz para a cunha, você entende? Aí chegava, derramava certinho o quilo, aí, alguns tinham um pouquinho de arroz ainda na cunha, ele despejava, pronto, tá dado, bem sacudido, bem transbordante, bem dado o quilo, né? O evangelho precisa ser assim quando dado. À medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Nós precisamos entender que o nosso evangelho tem que ir repleto da glória de Deus, da bênção de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus para a vida das pessoas. Medida recalcada, sacudida, transbordante. A nossa recompensa será maior do que o que você der, não importando quanto você dá. 2 Coríntios 9,7 fala: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Contribua com o quê? Também com o evangelho. O caráter mais proeminente de Deus para a sua igreja é o amor. Tudo carrega o artigo definido o a. Eu sou o caminho, a vida. Lembrem mais aí, Jesus se intitula, vai lá. A verdade. O que mais? O pão, a porta, o pastor. Hã? A videira. O que mais? O alfa, o ômega. Mas quando fala que Deus é amor, não tem artigo definido. Não tem o. Por quê? Porque não existe amor fora de Deus. Todo amor provém dele. E se você sente alguma coisa que você acha que não vem de Deus, não é amor. É paixão, é atração, é tanta coisa, mas se não vem de Deus, não é amor, porque para ser amor tem que vir de Deus. Porque esse é o caráter do amor, feito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal. Não existe superlativo, não existe um quantitativo, não tem nada mensurável. O tal não requer mensuração alguma, não pode ser medido. Por quê? Porque o amor de Deus é imensurável. Então entenda que o evangelho que nos foi dado é tudo o que precisamos. Eu quero concluir no 5º passo e 6º passo a base dessa revelação. O evangelho é tudo o que necessitamos. 5º passo: faça com o seu futuro seja melhor que o seu passado. Aplique o evangelho nele. Seu passado tem muitas marcas, muitos borrões. Eu lembro quando eu trabalhava no Banco do Brasil, e eu lembro quando chegaram aquelas máquinas, viu, Thalita? Chegaram aquelas máquinas que elas apagavam o que você errava, aquela máquina elétrica. Porque antigamente a gente passava o Roex.
ou senão você raspava, ou senão você tentava apagar, e ficava aquelas correspondências cheias de pontinho preto, sabe? Ou senão pontinho branco. E eu lembro que eu tinha uns gerentes enjoados, que você tivesse um errinho daquele, você tinha que bater tudo de novo. Tudo de novo. Então, chegaram essas máquinas elétricas, aí você batia assim, ela devolvia a tecla, e apagava. Aquilo foi maravilhoso, principalmente para quem não conhecia o ASDFG, né? Como era o meu caso, que eu não fiz o curso de datilografia, gente, eu já aprendi direto na tora, porque antigamente quem tinha o curso de datilografia era o cara, né? Mas eu não tinha, então eu ainda fazia, não é com todos os dedos, era mais com 3 dedos aqui, 3 dedos aqui, né? Então eu errava numa lauda de 2, 3 páginas, tinha um errinho. Aí o gerente pegava, e eu tinha uns gerentes maus, sabe? Sabe aquele cara que é mau, sabe? Tem gente que é má, né? Ele pegava a caneta dele, eu lembro direitinho, ele olhava, batia a caneta umas 3 vezes no papel, na folha, em cima do errinho, e com a caneta. Não. Ele já tinha rabiscado tudo pelo paginou. Com o maior cuidado para não errar. Então, quando aquela máquina chegou, com o Roexzinho já, foi o maior avanço tecnológico do mundo para mim. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Aí, quando eu leio isso aqui, que seu passado tem muitas marcas, muitos borrões, muitas dobras, desgastes, para tentar apagar todo o mal que lhe causou, mas seu futuro é uma folha em branco. Eu lembro dessas coisas, porque o nosso passado está cheio de errinhos, cheio de coisas que você tem vontade de apagar, mas vai deixar borrão, vai deixar marca. Deixa sempre uma marca na alma, na lembrança, porque ninguém tem um passado ileso, ninguém, só Jesus. Nenhum de nós tem passado ileso, mas o Evangelho nos promete, você não precisa carregar a culpa do teu erro, e você tem uma folha em branco para escrever, totalmente em branco, é o que o Evangelho nos promete, é um futuro em Cristo Jesus. E sabe o que é melhor? Jesus, Ele apaga totalmente o teu erro, joga nas profundezas do mar, todos os teus erros, então não fica mancha alguma num futuro com Ele. Evangelho faz isso, nada no mundo faz isso, mas o Evangelho faz. Filipenses 3, 13, 14, fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgue o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. É isso o Evangelho, esquecendo-me, avançando, rompendo, prossigo. Evangelho te promete conserto do passado, perspectiva no presente e sonho no futuro. Sexto e último passo, faça com que a fé vença a incredulidade. Eu queria ler algo aqui para vocês. Prestem atenção, quero terminar com isso aqui. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Incredulidade na mente. O Deus desse século, século 21, cegou o entendimento dos incrédulos. Incredulidade na mente, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então os incrédulos não conseguem ver no Evangelho a solução para a sua vida.
Os incrédulos vão buscar em parcerias, em palestras, em pessoas, em sabedoria humana, em tanta coisa, as soluções. Não entendem que a luz do Evangelho é a glória de Cristo na vida das pessoas. Incrédulos não creem nisso. Lá em Hebreus 11:3 fala: pela fé entendemos. Olha, já é outra mente, é a mente que é alcançada pela fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparentemente. Ou seja, ele tem fé naquilo que ele não vê, mas ele tem fé. Isso aqui é o entendimento ganho pela fé. Então tem dois tipos de entendimento sobre o Evangelho. Tem o entendimento da incredulidade e tem o entendimento da fé. E fé e incredulidade vão combater em função do domínio da sua mente. E quem vencer vai governar a sua vida. Fique de pé, por favor. Quem vencer vai governar a sua vida. Você quer ser guiado pela luz do Evangelho? Ou você quer ser guiado pela incredulidade e não conseguir ver a glória de Deus em Cristo Jesus? Sabe, queridos, eu quando paro para falar a respeito desse Evangelho, me dói o coração, porque nós temos a solução ao nosso alcance. Você tem a solução para a sua vida ao seu alcance. Você tem a resposta de Deus para o seu problema. Você traz um problema dentro da tua alma. Você nessa noite traz um problema. Uns maiores, outros menores, uns mais quantitativamente falando, outros menos, mas algum problema você tem dentro de você. Seja qual for esse problema, a solução é Cristo Jesus. Seja qual for esse problema, e seja qual for esse problema, Jesus deixou o Evangelho como processo de cura na tua vida. Então, em nome de Jesus, creia nisso que eu estou falando. Bota a mão no teu coração agora. Daqui a pouco estaremos ceando. Pai, no nome de Jesus, que o entendimento do Evangelho, que o Espírito do Evangelho, o Espírito Santo do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nesse momento o teu Santo Espírito esteja tocando em cada coração, Pai, esteja gerando respostas que esses amados procuram. Mostra-lhes, ó Pai, através do teu Evangelho. Gera solução para as vidas, ó Pai. Nós os abençoamos agora com toda sorte de bênçãos vindas do Senhor Jesus, com toda promessa que se cumprirá em sua vida à luz do Evangelho. Que o poder, a graça e a misericórdia de Deus alcance cada um de vocês, em nome de Jesus. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus.